Olá, eu sou o Rodrigo Glaziani, seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa com Especialista. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está aí, é de tecnologia e é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para regulamentar o uso e a proteção de dados pessoais no Brasil. E está fazendo com que as empresas tenham que fazer uma readaptação na sua maneira de trabalhar e gerenciar esses dados. E por isso eu trouxe dois especialistas, duas feras nesse assunto, o Anderson Fusari e a Karina Coutinho. O Anderson Fusari é da área de TI, ele é analista de segurança, especialista em LGPD. E trouxe a Karina Coutinho, ela é advogada, especialista também em casos de Lei Geral de Proteção de Dados. Foi um bate-papo muito interessante, fica ligado aí, roda a vinheta. Muito bem-vindos a mais um programa Conversa com Especialista. E o nosso bate-papo de hoje é sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que está chegando firme aqui no Brasil, as coisas já estão mudando e vão mudar muito ainda. Eu estou aqui hoje e o nosso bate-papo hoje é a três. Eu estou aqui com a Karina Coutinho e o Anderson Fusari, que são especialistas nesse assunto, estão estudando há muito tempo. A Karina é mestre nesse assunto e o Fusari também é muito aí, ele está investindo muito tempo, já desenvolveu um produto sobre esse assunto. Eu trouxe eles aqui hoje no nosso bate-papo para eles falarem quais os cuidados que as empresas têm que ter, o que está acontecendo, quando que vai acontecer, se já aconteceu. Então vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos e vamos começar o nosso bate-papo. Vamos lá. Oi, boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Beleza. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Anderson. Obrigada, pela oportunidade de falar sobre esse assunto que para mim já é tão interessante, já faz parte do meu dia a dia. Tem 4 anos, desde que a LGPD, desde que a GDPR entrou em vigor na Europa. Eu venho conhecendo, estudando sobre o assunto, 2 anos de legislação que foi editada no Brasil e estamos na torcida que a partir dessa semana comece a entrar em vigor efetivamente no Brasil e aí as mudanças entram mesmo. Vamos precisar de saber mais e cada vez mais prestar atenção e tomar cuidado com como divulgamos e como tomamos conta dos dados pessoais no Brasil. E esse assunto é um assunto que lá no exterior, né, Karine, lá na Europa, nos outros lugares, já está assim difundido e acontecendo, e agora que está vindo para o Brasil mesmo, né? Agora que essa lei veio, entrou em vigor, vai entrar ainda, não sei, e que as empresas estão precisando começar a tomar esse cuidado, né? A proteção de dados é um assunto que a Europa se preocupa desde a década de 90, 80, sempre foi uma preocupação para eles, essa questão da segurança de dados. Percebeu-se muito cedo que a capacidade de manipular dados é preocupante. Nos Estados Unidos, apesar da lei deles, a CCP, da Califórnia só ter entrado em vigor em 2020, também é uma preocupação antiga, existem várias legislações esparsas que falam do assunto. No Brasil, essa é a primeira lei que entrou como uma lei geral, mas se você for verificar, na própria Constituição Federal existe algum resquício, que a gente fala do direito à nossa privacidade. Então, o que a gente tem que entender é que, hoje em dia, privacidade não é só fechar a janela, não é trancar a porta. Está todo mundo conectado. Então, nós temos que entender que quando a gente fala de privacidade dos dados, nós estamos preocupando com o ser humano, nós estamos preocupando com a privacidade do cidadão. Por quê? Não adianta você achar que você está dentro de casa, mas se você está conectado, de alguma forma, alguém sempre pode estar te vigiando de alguma forma. E é uma vigilância que muitas vezes as pessoas não se dão conta de como isso pode ser usado para o bem e para o mal. Então, quando alguma coisa vale dinheiro, ela tem que ser muito bem cuidada. E hoje em dia a gente sabe que o dado tem um novo valor, né? Dizem que o dado hoje vale mais que petróleo, né? Através do dado você filtra suas informações para tomar decisão. Então, se o dado não for devidamente tratado e protegido,
Até que ponto podemos chegar? Eu assisti uma entrevista há pouco tempo do Marcelo Leonardi, que é uma pessoa referência no assunto. Ele falou que agora a gente nem é mais petróleo, a gente pode dizer que ele é o novo plutônio, porque se faz um estrago quando vaza que a gente não tem nem noção. Assim, um vazamento de dados ele realmente pode causar um estrago que é muito difícil de conter. Então, a gente tem que tomar cada vez mais cuidado. E é o número de... Assim, vocês que são da área, né, de TI, vocês têm noção do que é Big Data. Então, vocês conseguem compreender o volume de dados que são gerados. E a magnitude que isso tem tomado e a velocidade que isso tem tomado. Às vezes, quem não é da área, eu demorei muito, né? Eu sendo da área de direito, eu demorei um pouco para entender o tamanho e da velocidade que isso chegou. Mas quem é da área de TI consegue comparar isso, assim, Isso muito mais importante fácil. a gente pontuar, Karine, o seguinte, a LGPD, ela envolve as duas áreas, né? A área do direito e a área da tecnologia. Então, Sim. um dos motivos de estarmos 3 pessoas aqui é justamente para a gente misturar o direito com a TI, né? A Karina, ela é mestre em LGPD, ela está estudando esse assunto, e o Anderson Fusari é perito na área de tecnologia, na área de segurança. Então, o motivo da gente estar aqui junto é justamente para a gente discutir o que impacta, porque é um assunto de direito também que envolve isso e também envolve muito tecnologia. E o que eu queria saber de vocês é o seguinte, agora as empresas, já está aí, as empresas já vão ter que ter o cuidado, até as que não estavam preparadas. Como que está isso, gente? Qual o cuidado imediato que as empresas já vão ter que tomar? Quais as punições? Que dia que entra mesmo em vigor? Como é que vai ser a fiscalização? Como é que está isso aí, gente? Me conta aí. Rodrigo. Pode falar, Anderson. Tá. O Rodrigo colocou muito bem essa situação do jurídico do TI, que primeiro passo que a empresa tem que ter é conscientizar que a LGPD não se trata de um projeto de TI. Ele é um projeto de implementação que envolve tripé de TI, que vai definir algumas situações técnicas de segurança, de mapeamento de dados, né, esse tipo de controle, o jurídico, que vai nos ajudar a reavaliar contratos com terceirizados, os termos de privacidade e outros quesitos jurídicos, e a diretoria da empresa. Porque sem o apoio e o suporte da diretoria, nenhum projeto vai ser implementado. Então, diante desse tripé, e tendo a consciência que não se trata de um projeto de TI ou um projeto jurídico, essa conscientização é fundamental para o sucesso do processo. Entendi. O que a gente costuma dizer, assim, só fazendo uma referência bem simples, quando o Código do Consumidor entrou em vigor em 1990, o próprio brasileiro, né, não tinha noção, o cidadão, ele não tinha noção dos direitos que ele tinha. É a mesma situação que nós falamos no caso de dados. O próprio cidadão não tem ainda noção de quais são os direitos que ele tem, né, frente à proteção de dados. Então, a gente não tinha saque, a gente não tinha troca, a gente não sabia sobre garantia, a gente não sabia para quem reclamar, não tinha PROCON, então não tinham algumas ferramentas que vão começar a aparecer também para proteção de dados. O que aconteceu com a legislação da LGPD? A proteção de dados, então, existiam algumas referências, então existiam algumas proteções de privacidade que, inclusive, algumas decisões foram sendo tomadas, apesar da lei não ter entrado em vigor, algumas decisões foram sendo tomadas na justiça baseadas em leis esparsas, não na LGPD, mas porque é possível de se fazer analogia, mas, né, sempre pensando na privacidade, e a gente entende que na hora que a lei entrar em vigor mesmo, aí que vão começar as sanções maiores. A lei vai entrar em vigor agora, se tudo der certo, a partir de quinta-feira, mas as sanções, elas começam a valer a partir de maio do ano que vem. É o tempo que o empresariado tem, as empresas elas vão ter para se adaptar. O que significa isso? A lei ela vai abarcar todas as empresas. Você tem CNPJ, você tem que se adequar. Isso que as pessoas têm que entender. Uma perguntinha só. Vamos supor, eu sou leigo na área de direito, né? Mas uma lei vai entrar em vigor agora
quer dizer que realmente agora é fato, não é se vai entrar e a partir do ano que vem as punições vão acontecer. Então já não é mais uma hipótese, né, cara? Não, já não é mais uma hipótese. O que tem de diferente nessa legislação também? A lei, ela funciona como ela vem as sanções, elas vêm de cima para baixo. Então, você tem uma situação de uma punição e à medida que você vai comprovando as suas adequações, as medidas que você toma, você vai minimizando as suas penalidades, digamos assim. É um assunto muito mais complexo, né, do que se a gente for falar isso rapidamente, tem que ser muito mais bem trabalhado, mas o que é o interessante? A gente sabe, principalmente quem é da área de TI, não conseguimos dizer que nada tem, a cibersegurança, nada é 100% seguro. Se um hacker quiser invadir, ele vai invadir. Mas vamos dar um exemplo bem bobo. Você tem um seguro do seu carro, mas você tem que comprovar que você tomou cuidado com o seu carro, né? Porque você tem um seguro do seu carro que você vai deixar o seu carro ao Deus dará, né? Você vai tomar os cuidados devidos. Então, por exemplo, a mesma coisa, por exemplo, com a questão da proteção de dados. Não é porque você adequou completamente, que você tem todos os cuidados, que você vai deixar ali a segurança sem uma devida proteção, sem tomar as medidas necessárias, deixar que um vírus qualquer simples, quer dizer, você não adequou, você mapeou, mas não adequou. Então, você não está conforme a lei, você não tomou as medidas necessárias daquele momento. Não, nós estamos pedindo, a lei pede que você tome as medidas necessárias. Uma coisa muito importante, que é muito importante, a Autoridade Nacional de Dados, que é a ANPD, ela não havia sido definida. Quando a lei foi feita, em 2018, foi criada a agência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, a sigla, que vai ser quem vai direcionar, que vai efetivamente criar toda a regulamentação que ainda está pendente, que vai nortear como que vão funcionar as sanções, como é que vão funcionar as regras, como é que o DPO vai funcionar, como é que vai ser feito, assim, que vai detalhar para a gente, que ainda faltam alguns detalhamentos. A nossa legislação foi feita com base numa legislação estrangeira, que é a GDPR, então muito se trabalha hoje mirando, né, se espelhando no que está sendo feito fora. A gente espera que vão ser tomadas algumas iniciativas com base no que é feito no exterior, mas a gente sentia falta dessa autoridade. Ela foi designada também agora há pouco tempo. Então, a gente precisa de ver essa autoridade trabalhando, sentindo esses decretos, essas resoluções que vão aparecer, para poder essas regulamentações aparecerem para nós. E isso começou agora, então a gente ainda vai ter muita novidade no caminho para saber e sentir. Então, por exemplo, como que vai ser a questão de nomenclatura, o que eles vão dizer sobre a cibersegurança, o que vai ser considerado uma situação regular, o mínimo que você tem que ter de cibersegurança ou não, o que é considerado usual, o que é considerado acima da média, né? Isso a gente ainda está sentindo que é um pouco do mercado. Os conceitos mesmo, né, cara? Os conceitos mesmo ainda estão um pouco... As regras, né, vamos dizer as regras assim, têm que ser já definidas. Que vai ser cobrado, então as regras vão ter que ser assim mais difundidas, vai se falar mais bem definidos sobre esse assunto. Isso. Agora, hoje o que a gente mas tem lugares comuns que a gente sabe. Existem as regras ISO, né? Você quer saber segurança, você sabe. Você tem a 27001, que fala de toda essa segurança, ela deve ser seguida. Isso a gente sabe que já é básico, né? Você tem que ter a 27001 de segurança, de proteção, para você seguir. Então, tem o básico que a gente já sabe que tem que ser seguido mesmo. Então, assim, o que acontece com isso? Um projeto de LGPD, para você mapear, para você fazer todo um diagnóstico, saber uma situação de uma empresa. Lembrando que quando a gente fala de proteção de dados, e dados muitas vezes por uma empresa, ela é pensado somente o que está no computador, não. A LGPD, ela fala de dados, não só o que está online, não só o que está no computador, mas também o que está físico. Então, se você tem um armário, um arquivo cheio de papel, aquilo é dado. Tá? Então, tudo que é cópia de documento, tudo que é cópia de carteira de trabalho,
cópia de contrato que tem dado de pessoa física ali, é tudo dado pessoal que tem que ser analisado, ou descartado ou guardado devidamente. Uma coisa que eu estou pensando aqui que com certeza muitas empresas vão passar por isso. Às vezes a empresa está esperando o tempo para contratar uma consultoria de planejamento, de organização, de RH para o crescimento da empresa dele. Eu acho que muitas empresas vão trocar esses projetos que contratariam, às vezes, para começarem a estudar o projeto de LGPD mesmo, né, Karine? Sim, sim. E muitas vezes vão se surpreender porque vão descobrir situações da empresa, porque você faz um mapeamento do fluxo completo da empresa, você faz um mapeamento dos dados, o que a gente chama do ciclo de vida dos dados, que eles nem têm noção. E a gente parte do pressuposto, o Anderson sabe isso melhor do que eu, de que a gente guardava tudo, né? Punha tudo numa cesta. Então era assim, eu tenho o documento do diretor da empresa, eu vou guardar tudo, porque vai que um dia eu preciso. Era mais ou menos assim que se pensava. Vai que um dia eu preciso daqueles dados. Hoje a gente muda esse conceito. É diferente. Eu só vou guardar o que eu precisar. A gente está virando essa chave. É essa chave que tem que ser diferente. Então, quando eu assino um contrato com o meu funcionário, eu só vou pegar a informação que eu realmente precisar. Se eu vou fazer um aplicativo, se eu vou fazer um documento, eu não vou ficar pedindo aquele monte de informação, porque se eu precisar, eu tenho. Não, é diferente. Eu vou parar, pensar e falar, o que eu preciso? Eu preciso disso e disso e disso para rodar o meu sistema. Então, quando você faz um app e eu preciso só do CPF, será que eu preciso do CPF? Eu preciso do CPF completo? Eu preciso de 3 números do CPF, 6 números? Eu preciso dos 11? Às vezes eu nem preciso dos 11. Porque é melhor você ter um dado anonimizado que se vazar não dá para linkar o nome à pessoa do que tudo. Aqui no Brasil era beleza, tudo você põe o CPF, tudo você põe o CPF. Mas perder o CPF da pessoa era uma dificuldade. Assim. Aliás, quantas pessoas já tiveram CPF clonados, né? Aquele problema danado. Então, assim, a gente tem que parar e pensar, será que eu preciso de tudo isso que eu estou guardando? Se eu Perfeito sua colocação. Perfeito, Karina. Inclusive, esse comentário do Rodrigo a respeito de trocar, de repente, uma consultoria de estruturação para a consultoria de LGPD, você vê que são situações que são forçadas a acontecer. É um caso da pandemia mesmo. Essa pandemia ela veio para a gente mudar o foco de muita coisa de tecnologia que antes era deixada de lado, por exemplo, aulas online, né? É uma coisa, a tecnologia que já existe há muito tempo. É um servidor em nuvem, né? Servidor em nuvem, então, home office, né? Há quanto tempo já se ouve falar em home office, mas ninguém põe em prática, né? E vê o benefício que tem de home office. Aulas online, né? Quer dizer, a escola hoje já tem a tecnologia e se não fosse a pandemia, isso ia continuar enrolando e arrastando até quando? A LGPD, na verdade, ela veio acontecer um fato que eu já vejo há muito tempo, que a Karina até colocou muito bem, que é a cibersegurança. As empresas já deveriam se preocupar com segurança da informação há muito tempo. Não é porque está chegando uma legislação agora, você tem que se preocupar com isso. Não é um negócio que veio agora. Não é novo. Não é novo. A LGPD só veio fazer acontecer. Então, se a empresa tiver que se preocupar agora com cibersegurança, já está atrasada. A LGPD ela foi sancionada em 2018. Teve aí um tempo de 2 anos. Quem é da área de banco, né, gente? Quem é da área de banco sabe Exatamente. O tanto que cibersegurança é importante. Exatamente. Mas só fez porque o Banco Central exigiu também. Não estou falando que é santo, não. Foram 2 anos que as empresas tiveram para criar um projeto de conformidade. 2 anos se passaram e nada. Nós temos uma estatística aí de 2019, o CEP, no final da estatística, nós temos hoje nem 40% das empresas em conformidade ainda. E o Brasil é o país com mais possibilidade de invasão de segurança no mundo. Porque o brasileiro não é preocupado com esse aspecto de segurança. Prioriza-se outras coisas, mas não a segurança da informação. Esse exemplo que você colocou, eu achei excelente, Fusar, comparar isso com a questão de aulas online, de ambientes em nuvem. Realmente, você vê, a RGA, ela gerencia TI de muitas empresas. E um dos motivos que eu estou colocando esse conteúdo aqui é, inclusive, para o nosso cliente ver
né, o que está acontecendo, de que maneira. Então, a gente sempre falou para o cliente, vamos para a nuvem, vamos colocar um e-mail na nuvem, vamos colocar, né, um esquema para fazer transmissões, reuniões online, mas o cliente, não, eu sei que tem que fazer, mas vamos deixar para depois. E agora a gente teve que fazer da noite para o dia para o cliente. Ele não teve opção. E um outro exemplo que eu achei interessante também, que a Karine comentou, é comparando com a questão do carro, né, Karine? A questão de comprar um seguro do carro. A gente compra o seguro do carro, mas eu tenho que ter cuidado com o carro. O trabalho que isso me dá. A mesma coisa é o dado, né? É. Tenho o dado e eu tenho que provar que eu tenho cuidado com o dado. E eu acho que o que a lei está trazendo agora é que a gente vai ter que ter cuidado com o dado, né? Acontece de perder, não é garantido. O hacker está aí, ele pode invadir o seu computador, mas o que eu estou fazendo para o hacker não invadir meu computador? Eu tenho antivírus corporativo, eu tenho contrato com o cliente. Não é? Então, isso aí que você está falando, eu achei bem interessante, porque as empresas vão ter agora de uma forma ou de outra, né? E o que a gente fala é o seguinte, a gente começou a falar rapidamente assim, mas eu não uso dados pessoais na minha empresa, eu não mexo com varejo. Todo mundo mexe com dados pessoais se você tem um RH. Então, no momento que você tem um sistema de contratação, você tem um RH. Se você tem esse sistema de pagamento de cliente ou de funcionário, ou você paga pessoa física, você tem dados de conta bancária. Então, isso é dado pessoal, né? Se você tem mailing, né? Se você tem sistema de envio de correspondência, né? Telefone, se você tem sistema de qualquer tipo de contato que você faça, se você faz contato com ele, você tem que saber o spam, digamos assim, você também tem que gerenciar. Então, claro que existem empresas que fazem um gerenciamento pequenininho. Só fechar. Existem empresas que vão fazer um gerenciamento pequenininho dos dados pessoais que elas têm. Existem empresas que vão gerenciar um tamanho, um volume muito maior de dados pessoais, mas todos vão ter que se preocupar de alguma forma. Como eu lembrei, alguns em papel, né? Alguns tá tudo no computador. Então, né? Mas assim, todos vão ter que se preocupar de alguma forma e todos vão ter que cuidar disso. Vazar salário, né? Isso é complicado, mas já aconteceu. A empresa que eu trabalhava, a estagiária do RH salvou a planilha no lugar da rede. Isso eu tô falando pelos idos de 2000 e algumas coisas, né? 2004, 2005, o salário de todo mundo da empresa, que era uma planilha de Excel. A planilha não tinha uma senha. Não satisfeita da planilha não ter uma senha, ela foi, em vez de salvar, porque era pasta no servidor, em vez de salvar na pasta do administrativo, ela salvou na pasta temporária lá na rede. Algum iluminado pegou, óbvio que em questões de segundo, mas acontece, espalhou para todo mundo, né? Então, assim, todo mundo sabia o salário do diretor até o estagiário. Então, assim, olha a situação disso. A pessoa não teve intenção, mas vazou, né? E o maior problema que a gente sabe de vazamento são erros humanos. E para minimizar erros humanos, a gente tem que tentar automatizar ao máximo. Quanto mais sistemas automatizados, a gente tenta minimizar o erro humano. Por quê? Senão você fica refém de lembrar e de ter memória e de evitar que os erros aconteçam. Né? Então, a gente fala assim, não salva no lugar errado. Falei, simples, trava para não deixar salvar, porque se você não deixa salvar, a pessoa não vai salvar no lugar errado. Então, são situações que, assim, você vai criando políticas internas e vai criando regras para tentar minimizar esse tipo de erro. Eu, da área de comércio exterior, trabalhei muito tempo com essa área de comércio exterior e me chama atenção, né? Porque as pessoas falam assim, mas comércio exterior eu só trabalho com empresa. Não me preocupo com isso não, meus clientes tudo empresa. Eu falei, mas os despachantes são tudo pessoa física. E lá tem endereço de pessoa física, CPF de pessoa física, tem conta bancária, tem tudo do pessoa física. Todas as procurações são feitas de pessoa física e do seu cliente, porque tem o nome do diretor dele lá também. Se vazar um dado do diretor, que é o cliente do seu cliente, você tem um problemão. Né? Perfeito, então, Karine. Sua colocação foi ótima, porque é isso mesmo.
Normalmente as pessoas se preocupam com o que está para fora da empresa. O que está para dentro da empresa não é dado, não existe. Né? Não, E, meu problema é só que está lá fora. e esse exemplo da planilha, por exemplo, é muito interessante porque fazem parte das boas práticas do uso de dado. Não é somente a menina pegar uma planilha e salvar no lugar errado, não. É imprimir qualquer relatório na empresa e levar aquilo para fazer bloquinho de rascunho em casa. Isso tem demais. Então, existe uma política de mesa limpa que deve ser implementada nas empresas também. Nada de deixar cartãozinho espalhado na mesa, relatóriozinho aqui e outro ali, não. Política de Aliás, hoje mesa em dia, quanto limpa, menos imprimir, o meio ambiente agradece, né, gente? além disso, tá certo? Eu fiz uma brincadeira com um cliente essa semana, foi nesse sentido, né? Ele estava preocupado com os dados da empresa dele, dos clientes dele, né? Ou seja, ele estava preocupado com o cliente lá de fora. Então, meu amigo, você tem os dados internos. Como você falou, você tem RH na empresa, você tem dado pessoal. E olha que se eu der uma voltinha aqui da sua empresa, eu vou ver um monte de dado pessoal dando sopa. Na hora do cafezinho, eu comecei a tirar foto da empresa e mandei no WhatsApp dele. Telefone de presidente da empresa, de diretor financeiro, operacional, tudo exposto. Aí mandei para ele, tá vendo? Olha só os seus dados pessoais expostos aqui. E eu sou de confiança. Mas se você vê uma pessoa de fora visitar a sua empresa, tá com o telefone todo na mão. Dado tem que ser guardado. Tem que ter segurança. A pessoa Senha, gente. não tem essa noção, né, Fusari, disso aí. E é por isso que as empresas vão ter que se preparar. Agora, vocês comentando aí, Karina, uma coisa me veio aqui na cabeça. As empresas grandes vão ter condições de ter departamentos para isso, equipes para isso. E as empresas menores, por exemplo, do dia a dia, com recurso limitado e que trabalha com muito dado de cliente e que vai ter risco aí disso. Né? O Fusari tem desenvolvido algumas planilhas, algumas análises, aí eu tenho acompanhado com ele, né, Fusari? Quais os cuidados, né? Eu sei que você já está também implementando isso nas empresas, começando a fazer os mapeamentos. Como que funciona esse mapeamento já na prática, Fusari? O que o cliente tem que levantar para começar a fazer esse trabalho? Resume para a gente como que funciona esse começo de análise numa empresa um pouco menor, assim, de médio porte. Como é que seria? Rodrigo, a LGPD, ela não mira se a empresa é de pequeno ou médio ou grande porte, não. Independentemente do porte, se ela trata dado pessoal, ela tem que estar em conformidade. E o processo é o mesmo, para microempresa ou para empresa de grande porte. A diferença é o volume de trabalho que vai ter. Isso. Mas em termos de tratar o dado, não tem diferença. Para qualquer empresa, se faz necessário primeiro conhecer a organização. Que pé que ela está dentro da LGPD. Para isso, é elaborado sempre um questionário de maturidade. Certo. Né? Você conhece a empresa, verifica quais são os É o setores da empresa. primeiro passo, né, Fusari? Uhum. É o primeiro passo para identificar onde que a empresa está e para onde que ela precisa ir nesse sentido da LGPD. Exatamente. Através dessa avaliação de maturidade, nós conseguimos identificar até que ponto alguns itens da empresa, alguns processos atendem à LGPD, quais são as deficiências, dessas deficiências, uma avaliação de risco e traçar alguma resposta de ação, ou seja, as respostas corretivas, de forma que a empresa se adeque o mais próximo possível da LGPD. Ok? E tem que ser feito segmentado. Não adianta você colocar um passo na frente dos bois, não. Você tem que fazer a coisa passo a passo para a coisa dar certo. E além desse questionário de maturidade, é feito um mapeamento de dados, que é exatamente como a Karina falou. Que tipo de dado eu tenho na empresa, para que eu trato esse dado e onde eles estão armazenados. Só que é um pouco mais amplo que isso, tá? Só para resumir. E uma das fases desse mapeamento é classificar o dado. Que tipo de dado que existe na empresa? É dado pessoal? Né? Esse dado pessoal ele pode ser sensível, pode não ser sensível. É um dado financeiro? É um dado curricular? Esse dado é de quem? Por que eu trato o dado? E nesse por que trato o dado, entra a base legal. E aí o jurídico é extremamente necessário. Porque são 10 bases legais, a Karine pode nos explicar depois
em resumo, essas bases legais, né? A base legal é o que vai dar a sustentação do motivo que eu posso tratar aquele dado. A lei te permite guardar dados por alguns motivos, ela já te dá alguns motivos para você ter esses dados, né? Então, ela te dá algumas regras e fala assim, ó, você está dentro... Por que você guarda dados pessoais dos outros? Então, você tem um motivo, por exemplo, que a lei te obriga para fazer transferência bancária, por exemplo, você precisa de CPF, então você tem que guardar o CPF. Para fins de contrato, então, por exemplo, para problemas trabalhistas, para poder entrar com a ação, para você... Aí tem o que é o mais perigoso, que é o legítimo interesse, que é porque é para ter os fins da empresa. Então, eu guardo esses dados para fins de marketing, por exemplo. A gente considera que é porque o legítimo interesse da empresa esse é o mais cabeludo, digamos assim, o mais difícil de você usar e é o que mais as empresas vão tentar adequar. E assim você vai tentando pensar por quê. Porque na hora que você tiver que justificar isso fazer uma defesa, você tem que realmente estar com isso embasado. Então você não pode tirar essa ideia do nada, você tem que embasar, fazer esse embasamento legal dizendo assim, olha, eu tenho esse dado por causa disso, disso e disso, e isso procede. Perfeito. E além desse embasamento legal, Rodrigo, esse mapeamento vai servir também para atender um dos princípios da LGPD, que é o princípio da necessidade. Até a Karine deu um exemplo sobre o CPF. Eu preciso armazenar 11 dígitos de CPF, ou 3 ou 6. Nós vamos ter casos, por exemplo, que você tem a mesma informação armazenada em vários lugares diferentes na sua empresa. Você pode ter os dados da Karine no seu servidor local, você vai ter o mesmo dado da Karina no planilha do Excel, o mesmo dado da Karina num dispositivo móvel, e nesse mapeamento a gente consegue fechar as informações, de forma que a gente consegue ter um planejamento a orientar o controlador, que é quem gerencia os dados do titular, do indivíduo, a criar uma estratégia de unificar esses dados no lugar mais centralizado possível. Ok? E dentro do princípio da necessidade, evitar de estar utilizando algum dado desnecessário para a finalidade daquela aplicação. Tá? Isso aí a gente verifica no mapeamento de dados, no mapeamento de processos. Ela pega um dado de uma pessoa, do indivíduo. Esse dado é para quê? Para processar recursos humanos. Aí você tem todo o processo do ciclo de vida. Esse dado ele chega como recursos humanos. O que eu faço com ele? Eu vou armazenar onde? Qual é o tempo de retenção? Então, isso aí fica tudo mapeado, porque juntamente com aquela avaliação de risco inicial, nós vamos elaborar um relatório que a NPD deve solicitar para as empresas, que é o relatório de impacto da proteção de dados. Uhum. Eu digo pode por quê? Porque não é obrigatório. A não ser que haja alguma investigação que ela solicite esses dados de Mas a gente mapeamento. recomenda que isso já fique pronto, né? E se precisar, está pronto. Então é uma Exatamente. normatização mesmo, né? É uma normatização mesmo que o seu cliente pode te exigir essa normatização, né? O mercado pode te exigir, às vezes, para participar de um bid, igual a Karine falou no início. Né? Então é um negócio que, vamos dizer assim, as empresas não vão conseguir fugir disso por muito tempo, né? Rodrigo, e não é nada inventado, tá? É inventado que eu digo novidade, porque a própria metodologia para se criar, para se fazer avaliação de maturidade e o próprio mapeamento vem da norma ISO 27001, 27002. Essa norma já existe. Aí só reforçando, a LGPD só veio fazer acontecer aquilo que existia. Um nome diferente, mas a essência é a mesma. Segurança da informação. A necessidade já estava aí, né? Ela já existe. Eu acho que a gente... É uma necessidade mesmo. Se a gente for pensar, a gente sabe o que é possível fazer, né? Inclusive, eu estava assistindo esse fim de semana fica a dica de um documentário excelente, que já existe, o Privacidade Hackeada, da Netflix, que é de 2019, e eles lançaram agora o Dilema na Rede, que foi lançado tem pouco tempo. Excelente. Redes sociais, Dilema na Rede é excelente. Dilema na Rede eu assisti esse fim de semana. Dá uma noção do que é possível fazer com dados. Como que funciona o marketing direcionado, que é a estratégia hoje dos grandes grupos econômicos, assim. Que aí a gente tem uma noção de como o marketing direcionado mexe com a vida das pessoas e a gente não tem nem noção.
Um exemplo recente desse marketing direcionado... Gente, uma pergunta só, interrompendo vocês. Então, é o seguinte, a empresa, né, a gente conhece muito bem aqui no Brasil que as empresas não se planejam muito. O brasileiro, muitas vezes, ele só age na dor. Quando ele começa a perder. Então, além de tomar multa lá na frente, que vão ter algumas sanções, a empresa começa a perder a chance de participar de um bid, né? De atender um bom cliente, de pegar um bom contrato. Então, isso não é só a multa, se ele incorrer assim, vamos dizer assim, vazar dado de cliente, ele vai pagar uma multa, mas ele vai ter outras penalidades também, né? Mas pode também acontecer do Ministério Público ir em cima, mesmo quando não tendo sanções, no caso de um vazamento de dados. A lei ela entrando em vigor, existem outras formas de ter problemas, sim. Muitas vezes as pessoas esquecem que a lei entrando em vigor, o problema pode aparecer de outras formas. Podem não vir as sanções da lei, mas o Ministério Público está aí. A drogaria, não posso falar não, mas assim, tem uma rede de farmácias famosa em Belo Horizonte que foi multada, né? Porque exigia CPF para fazer compra. Ela foi multada com base no Código do Consumidor. Então, tô falando assim, né? Então, era dado que pedia dos outros, porque passava dado para compra de remédios. Esse então, fato dessa rede, né? Tem um caso americano muito conhecido, não sei se o Rodrigo sabe disso aí, sobre o caso da informação das grávidas. Esse caso é famoso. Então, assim, mas assim, aqui no Brasil, a gente teve outro dia o caso do iFood. O iFood vazou dados dos cartões de crédito. Aí eu via todo mundo assim, dá cupom, e eu ficava olhando assim, gente, cadê o pessoal pedindo para ser multada? Uai, eu não quero cupom, não, eu quero é multa. Porque tá dando... Gente, esse caso... Interrompendo vocês de novo. Esse assunto é um assunto que tem, assim, a gente consegue ficar aqui falando horas sobre diversas situações, né? O objetivo aqui com esse bate-papo, claro, é levar para o cliente da RGA, é levar para quem acompanha o nosso canal os cuidados que a gente tem, né? A gente tem que voltar a falar mais sobre esse assunto e nós vamos voltar. Tinha muita coisa que eu queria ter falado com vocês aqui sobre o comércio exterior, como que pode implicar, sobre outras coisas, mas nós vamos voltar a conversar aqui, né? Outras vezes e mais. Vamos lá, Fuzar, você está querendo falar? Só uma colocação que eu acho muito importante, porque a LGPD ela preza muito a privacidade, né? Então, a privacidade ela tem os conceitos no Dicionário Aurélio, na Constituição Federal, nos direitos humanos, mas eu gostaria de fazer uma citação aqui do professor Túlio Viana, da UFMG. Ele resume a privacidade no seguinte: o direito à privacidade, concebido como uma tríade de direitos, direito de não ser monitorado, direito de não ser registrado e o direito de não ser reconhecido, transcende, pois, nas sociedades informacionais, os limites de mero direito e interesse de privado para se tornar um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Eu acho que isso aqui fecha qualquer dúvida sobre a importância da segurança e da privacidade do indivíduo. Exatamente. Então, gente, eu vou agradecer a vocês por esse bate-papo, foi muito interessante. A gente vai gerar mais conteúdo, com certeza. A Karina tem muita coisa para falar, o Fuzar também tem muita coisa para comentar. Então, eu agradeço muito vocês aí, tá? A gente vai colocar depois o Instagram de vocês divulgando. Então, gente, muito obrigado a quem acompanhou a gente. Obrigado, Karina, obrigado, Fuzar. E acompanhe as redes sociais, o nosso canal do YouTube. E até a próxima. Um abraço. Até mais, um abraço. Oferecimento RGA Informática.